Shalom, shalom a todos, bom dia, mais uma live aqui para o nosso canal, passando para desejar que a paz do Eterno vos abençoe onde quer que você esteja, você e toda a sua família. Hoje nós vemos com um tema, mais um deles, muito interessante. Esse é um dos nossos estudos que a gente gosta muito de explanar, tá bom? Porque há muita dúvida sobre este assunto. A Igreja Católica Romana nos deu a Bíblia. Nesses últimos tempos, agora, nós vemos uma grande corrente de pessoas, teólogos, pseudo-teólogos, diversos estudantes afirmando que, na verdade, a Bíblia é uma obra da Igreja Católica. Quem fez a Bíblia foi a Igreja Católica. Isso quem diz é essa corrente de estudantes. Será que isso é verdade? Nós vamos acompanhar aqui o nosso estudo aqui da comunidade Yahushua. A todos vocês, telespectadores, você que sintoniza aqui na TV Yahushua, nosso bom dia, que o Eterno vos abençoe em nome de Yahushua, ok? Vamos então dar início à nossa shiur, à nossa aula. Vamos mostrar para vocês aqui coisas muito interessantes, alguns textos e provas do que nós iremos divulgar a vocês, ok? Vamos começar aqui para o vídeo não ficar longo, Um número crescente de buscadores da verdade de coração sincero está tropeçando em uma alegação surpreendente. A afirmação de que a Igreja Católica Romana é responsável por fornecer ao mundo a Bíblia como a conhecemos agora, Eles afirmam que a Bíblia que nós temos agora nada mais é, nada menos do que obra da Igreja Católica. E aí? Você crê nisso? Presta atenção no nosso estudo. Então eles asseveram isso, de que a Igreja Romana é responsável pela Bíblia. Afirma-se que a Igreja Católica Romana, no Concílio de Nicéia, selecionou quais escritos incluir, decidindo quais livros foram inspirados, enquanto rejeitava outros como não inspirados. Se esta afirmação for verdadeira, o problema é imediatamente aparente, considerando quantas crenças antibíblicas são ensinadas e praticadas pela Igreja Católica Romana. Como se pode ter certeza de que a Bíblia moderna é a palavra do Eterno? E se a Igreja Católica Romana rejeitou alguns livros que deveriam ter sido excluídos, se o catolicismo é responsável por nossa Bíblia moderna, como podemos ter certeza de que ela está correta? Se for verdade tudo isso, essa asseveração de que a Bíblia ela veio da Igreja Católica, se isso é verdade, como teremos a prova de que a Bíblia é verdadeira? É uma pergunta muito interessante. Como teremos a prova, de que a Bíblia é verdadeira se ela veio da Igreja Católica? Está aqui, A ideia de que a Igreja Católica Romana é a única responsável por fornecer ao mundo a Bíblia Sagrada vem, não surpreendentemente, dos próprios católicos romanos, Isso aí você vai encontrar nessa bibliografia aqui, tá? Meu inglês é meio complicado, mas está aqui, tá? Eu não vou ler inglês, está aqui. The Credential of Three Catholic Religion, está aqui, Esse aqui é uma bibliografia que você pode estar pesquisando aí, tá bom? Vou grifar aqui para vocês. A Fé de Milhões, as credenciais da religião católica, tá? Explica claramente que o raciocínio usado para esta afirmação é inacreditável. Aqui, Foi a Igreja Católica que reuniu todos esses livros do Novo Testamento, os colocou dentro das capas de um único volume e assim deu ao mundo que hoje é conhecido como Bíblia. Isso aqui é uma aberração. Essa frase é uma aberração. Essa frase está em um livro chamado A Fé de Milhões, as credenciais da religião católica. E nós vamos ver que há um grande problema se nós acreditarmos nisso, tá? Porque quem está dizendo isso aqui nada mais é, nada menos é
do que os próprios católicos, tá bom? Eles afirmam isso por quê? Para terem autoridade sobre os povos. Porque eles dizendo que a Bíblia vem deles, que ele selecionou a Bíblia, eles passam a ser, assim como eles mesmos afirmam, autoridades. Autoridades, tá bom? Então vamos continuar. 1. O Novo Testamento foi escrito em sua totalidade por católicos. Isso aqui é isso que eles dizem, tá? Está nos escritos deles. 2. São Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica, é o autor de 2 de suas epístolas. 3. A Igreja Católica determinou o cânon, ou lista de livros para constituir o Novo Testamento. 4. A declaração da Igreja Católica de que os livros do Novo Testamento são todos inspirados pelo Eterno constitui a única autoridade para a crença universal de católicos e protestantes em seu caráter inspirado. 5. A Igreja Católica existia antes do Novo Testamento. 6. A Igreja Católica é a mãe do Novo Testamento. Quando nós lemos todas essas indicações aqui citadas pelos próprios católicos em seus estudos, nós vemos que eles querem a todo momento, né, se colocarem como os donos do Novo Testamento. E nós vamos ver que isso é uma aberração, uma mentira descarada, né? São muito mentirosos ao dizer isso, e nós vamos mostrar para vocês, tá? Se ela não tivesse examinado cuidadosamente os escritos de seus filhos, rejeitando alguns e aprovando outros como dignos de inclusão no cânon do Novo Testamento, não haveria testamento hoje. É o que eles dizem, que se eles não tivessem feito a separação dos livros, rejeitado alguns e escolhido outros, hoje nós não teríamos o Novo Testamento. Será que é verdade isso? Será que a Igreja Católica está dizendo a verdade? Vamos continuar o texto, tá? Se ela não tivesse declarado que os livros que compõem o Novo Testamento são a palavra inspirada de Deus, não saberíamos. Será? A única autoridade que os não católicos têm para a inspiração das Escrituras é a autoridade da Igreja Católica. Se esta última for rejeitada, não restará nenhum fundamento lógico para a retenção do dogma cardeal de todos os protestantes. O caráter inspirado das Escrituras. O autor desta declaração incrível está sendo internacionalmente enganoso. Tudo que foi dito acima é enganoso. Ele está deliberadamente distorcendo as palavras de uma maneira astuta e ardilosa. Ao usar o termo Igreja Católica por toda parte, somos levados a supor que é a Igreja que se refere à Igreja Católica Romana, tá? Então, quando esse autor, que disse todos aqueles 5 pontos acima, ele tenta, né, a todo custo colocar Igreja Católica Romana. Porque quando nós usamos somente a Igreja Católica, todos estão inclusos, porque católico significa universal. Então, quando nós dizemos Igreja Católica Universal, nós estamos tratando de todas. Mas o autor acima trata como Igreja Católica, como Igreja, né, Católica Romana, para dizer que a Igreja Romana é dona da Bíblia, que isso é uma aberração. Vamos continuar. Usando a Igreja Católica por toda parte, somos levados a supor que a Igreja que se refere é a Igreja Católica Romana. No entanto, isso é enganoso. Os fatos, né, da Igreja, os fatos da história provam que a Igreja Católica Romana não veio a existir até várias centenas de anos depois do Novo Testamento foi escrito. Portanto, a Igreja Católica Romana não poderia, de fato, ser a mãe do Novo Testamento, nem poderia ter existido antes do Novo Testamento. Portanto, os escritores do Novo Testamento não poderiam ter sido católicos romanos, de forma nenhuma. E é aqui que entra o engano deliberado. A afirmação é feita sobre a Igreja Católica e não a Igreja Católica Romana, como a maioria dos leitores suporia, né?
O que nós temos que entender aqui, que eu vou explicar para vocês, é que quando eles colocam a Igreja Católica Romana, eles estão, né, se dirigindo à Igreja de Roma, a Igreja Católica de Roma, onde que os escritos verdadeiros estão dizendo Igreja Católica, apenas Igreja Católica. Quando nós dizemos Igreja Católica, nós não estamos tratando de Igreja Católica Apostólica Romana. Não confundam os termos, as palavras são totalmente diferentes. Tá? Igreja Católica Romana é a Igreja de Roma. Não tem nada a ver com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica significa Igreja Universal. Todas as igrejas, tá? Então, vocês veem que há uma controvérsia aqui. Olha só, a palavra, vou erguer aqui para vocês verem. A palavra católico significa simplesmente universal. Como vocês veem aqui, ó. Significa simplesmente isso, universal. Então, nesse sentido, pode-se argumentar que os escritores do Novo Testamento eram do corpo universal, da Igreja Católica Universal, não da Igreja Católica Romana. A Igreja de Roma não tem nada a ver. Eles eram universais no sentido de todo mundo, entendeu? Igreja, eles faziam parte, né, os apóstolos ali, os escritores, eram do corpo universal de crentes que, de fato, existiam antes dos tempos do Novo Testamento, né? Os cristãos existiam sim antes do Novo Testamento. Agora, a Igreja Católica Romana não existiu. É mentira, tá? No entanto, a implicação de que é apenas a declaração da Igreja Católica Romana de que os livros do Novo Testamento são todos inspirados por Deus e constituem a única autoridade para a crença universal de católicos e protestantes, em seu caráter inspirado, é tanto correta quanto blasfema. Tá? Agora vamos ver aqui o termo católico. O que significa católico? Tá? Nós vamos ver aqui. Primeiro, de um gosto de uma pessoa, incluindo uma ampla variedade de coisas, tudo abrangente. Vamos lá. Sinônimo universal. Diverso, diversificado, amplo, geral, de base geral, eclético, liberal, latitudinário, né, inclusivo, tudo envolvente, tudo abrangente, tudo inclusivo. É o significado ali, né, de católico. Tal declaração enfraquece a autoridade da Bíblia e coloca a Igreja Católica Romana em uma posição superior às Escrituras. Se a palavra de Iá é santa, somente porque o Papa declara que é assim, isso coloca o Papa em uma posição mais importante do que o próprio Eterno, né, o autor divino. Quanto à vista à luz dos fatos documentados na história, tais afirmações ousadas revelam-se nada mais do que a ostentação audaciosa e enganosa. O Concílio de Nicéia, de 325 DC, foi convocado por Constantino I, apenas para fins ecumênicos. Ele queria unificar o cristianismo para seus próprios propósitos seculares, e deste concílio que recebemos o credo niceno. Não existem registros de qualquer discussão naquela época referente a quais livros deveriam compor o cânon sagrado e quais deveriam ser deixados de fora. O Novo Testamento, como existe hoje, estava em circulação e reconhecido como inspirado muito antes do Concílio de Nicéia. Então, aqueles que afirmam, tá, que foi no Concílio de Nicéia que o Novo Testamento, né, foi elaborado, isso é uma mentira. Isso é uma mentira absurda, e vocês vão ver isso. Todos os livros que compõem o Novo Testamento foram escritos por volta de 95 d.C. Mesmo durante a vida de Shaul, de Paulo, suas cartas já circulavam entre os primeiros crentes. Paulo instruiu os membros em Colosso: ora, quando esta epístola for lida entre vós, vede que seja lida também na igreja dos Laodicenses, e que vós também leiais a epístola de Laodiceia. Isso está em Colossenses 4,16. Tradução direta, né, da King James. Veja também 1 Tessalonicenses 5,27, que vai tratar deste assunto. Tá?
Em meados do século II, os 4 evangelhos circulavam juntos. Justino Marte, de 100 a 160 depois de Cristo, não citou nominalmente nenhum escrito do Novo Testamento, mas se referiu a eles como está registrado ou como as memórias dos apóstolos. Tá? Então, o que acontecia aqui? Ele não citou nenhum livro específico, né? Mas ele citava com essas nomenclaturas de a memória dos apóstolos. Ele chamava de a memória dos apóstolos. Tá? Ele também se refere no plural aos evangelhos, pois os apóstolos, nas memórias compostas por eles, né, que são chamadas de evangelhos, assim nos entregaram, e que lhes foi ordenado que Jesus tomou o pão e, quando ele deu graça, disse: fazei isto em memória de mim. Por volta de 170 a 175 depois de Cristo, Taciano, um discípulo de Justino, criou uma harmonia dos 4 evangelhos ortodoxos, conhecida como Diatessaron. Esse texto foi aceito em alguns círculos, chegando a ser usado para substituir os 4 evangelhos, mas esse sucesso durou pouco. O que essa harmonia revela, no entanto, é que a igreja estava começando a reconhecer apenas os 4 evangelhos. Este é um ponto importante porque claramente rejeita todos os evangelhos gnósticos, que foram escritos entre o 2º e o 4º século depois de Cristo. Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano, todos citam, mencionam ou nomeiam todos os livros do Novo Testamento, com exceção de Filemão, Judas, Tiago, 2 Pedro e 2 e 3 de João. Anos antes do Concílio de Nicéia, Orígenes, 185 a 254 d.C., mencionou todos os livros do Antigo Testamento. Eusébio, que tem sido chamado de o pai da história eclesiástica, relatou a perseguição ocorrida sobre o imperador Diocleciano. Ele listou todos os livros do Novo Testamento, né? E Atanásio, o bispo de Alexandria, também listou todos os livros do Novo Testamento. Estes são todos os escritores pré-católicos romanos, mas todos se referem de alguma forma aos livros que compõem o cânon do Novo Testamento. O cânon muratoriano fornece evidências ainda mais conclusivas e únicas de que o Novo Testamento foi compilado antes e a parte de qualquer ação da Igreja Católica Romana. Este documento é um fragmento de manuscrito que contém a mais antiga lista conhecida de livros do Novo Testamento. A maioria dos estudiosos acredita que foi escrito em algum momento entre 170 DC e 200 DC. Os únicos livros que faltam na lista são Hebreus e 1ª e 2ª Pedro e 3ª João, e não é um documento católico romano. A Igreja Católica Romana, como é hoje, não existia durante os primeiros 3 séculos depois de Cristo. Ela só ganhou proeminência depois de que os esforços ecumênicos de Constantino I legalizaram o cristianismo. Mesmo assim, foi um processo que durou vários séculos. A primeira referência histórica aos exatos 27 livros que compõem o Novo Testamento não apareceu até bem depois do Concílio de Nicéia. Na carta escrita por Atanásio, a Carta de Páscoa de 367 DC, todos os 27 livros foram listados. O Sínodo de Hipona, em 393 DC, aparentemente se refere a uma lista de escritos que poderiam ser lidos na igreja. Nada deste sínodo ainda existe hoje. Só é conhecido porque foi reverenciado no Sínodo de Cartago, 397 DC. Mesmo esta referência histórica de Cartago, o Cânon 24 não lista todos os documentos. Por exemplo, lê-se os Evangelhos, 4 livros. A única razão para a qual a lista é
confirmar quais escritos são sagrados e devem ser lidos em um culto na igreja. Não há comentários sobre por que e como essa lista foi acordada. À luz do que precede, a pretensão arrogante da Igreja Católica Romana de que ela tem sido a única guardiã e preservadora das Sagradas Escrituras até o presente não passa de pura falsidade. A Bíblia não é um livro católico. Os católicos não a escreveram. Nem suas doutrinas e igreja atendem à descrição da doutrina e igreja de que a Bíblia fala. O Novo Testamento foi concluído antes do final do primeiro século DC. As coisas nele não correspondem à Igreja Católica, que centenas de anos após a morte dos apóstolos evoluiu lentamente para o que é agora. A Igreja Católica Romana não é a igreja original e verdadeira, mas uma igreja nascida de muitos desvios e corrupção da Igreja do Novo Testamento. 4 critérios foram amplamente usados para determinar se os vários escritos foram inspirados pelo Espírito de Yah e deveriam ser incluídos no cânon sagrado. Primeiro, o autor era ou um apóstolo ou intimamente ligado a um apóstolo ou testemunha em primeira mão dos eventos descritos. 2. O livro foi amplamente aceito pelo corpo dos primeiros crentes como sendo verdadeiro. 3. As doutrinas ensinadas eram consistentes com os ensinamentos em outras obras inspiradas. 4. A escrita trazia evidência de superioridade moral de valores espirituais, conforme demonstrado pela obra do Espírito Santo sobre o coração em resposta ao que foi ensinado no livro. É importante entender que nenhuma igreja e nenhuma ação dos homens são responsáveis pela Sagrada Escritura. Nenhum concílio, de alguma forma, fez o livro inspirado. Tá? As várias declarações dos concílios meramente reconheceram que o corpo de crentes já haviam estabelecido como escrito inspirado. Tá? Aqui está a bibliografia, para você pesquisar sobre o que lemos acima. Quando as pessoas descobrem que Nicéia não decidiu o cânon, a pergunta de acompanhamento geral é: qual concílio decidiu o cânon? Certamente não poderíamos ter um cânon sem algum tipo de ato oficial ou autoridade da igreja pela qual foi decidido. Certamente temos um cânone porque algum grupo de homens em algum lugar votou nele, certo? Toda essa linha de raciocínio revela uma suposição fundamental sobre o cânon do Novo Testamento, que precisa ser corrigida, a saber, de que o cânon foi ou teve que ser decidido por um concílio da igreja. O fato é que, quando olhamos para a história da igreja primitiva, não existe tal concílio. Claro, existem concílios regionais da igreja que fizeram declarações sobre o cânon, que é Laodiceia, Hipona e Cartago. Mas esses concílios regionais não apenas escolheram livros de que gostaram, mas afirmaram os livros que eles acreditavam ter funcionado como documentos fundamentais para a fé cristã. Em outras palavras, esses concílios estavam declarando como as coisas tinham sido, não como eles queriam que elas fossem. Assim, esses concílios não criaram, autorizaram ou determinaram o cânon. Eles simplesmente faziam parte do processo de reconhecimento de um cânon que já existia. Somente o Eterno Yah é responsável por fornecer ao mundo escritos inspirados, escritos dos quais somente ele é o autor. Toda a escritura é dada pela inspiração de Yah e é útil para a doutrina, para a repreensão, para a correção, para a instrução em justiça, para que o homem de Yah seja perfeito, completamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3:16 e 17. Estude as Sagradas Escrituras. Confie sua mente ao seu Criador. Ele se comprometeu a conduzi-lo a toda a verdade. Olha o que diz o texto.
se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Yah. Ele dá a todos os homens liberalmente, e não retém, ser-lhe-á dada. E não retém, e ser-lhe-á dada. Mas que ele peça com fé, nada hesitando, pois aquele que hesita é como uma onda do mar impedida pelo vento que o agitava. Aceite com confiança a palavra do Onipotente para você, pessoalmente. Sabedoria e entendimento serão dados a todos os que se comprometem a conhecer o Yahweh através da sua palavra. Amados, nós vemos aqui, que essa questão, de que a Igreja Católica nos entregou as Escrituras não passa de uma mentira absurda, Nós vemos que antes mesmo dessa igreja, ser instituída oficialmente por Constantino I, ali por volta do quarto século, nós já víamos vários escritos, vários pais da igreja citando os livros tanto do Velho como do Novo Testamento, sem sequer ter tido um concílio. E quando eles falam que o concílio de Niceia foi usado, para estabelecer o cânon, isso cai em uma mentira absurda. Isso é uma mentira absurda. Nunca isso aconteceu, tá? Como a gente leu anteriormente. Para você que tem dúvida, a gente vai deixar esse material para você baixar o nosso site, tá? É só entrar no QR Code aí, escanear, você vai direto para o site e lá você vai poder baixar esse PDF e estudar ele com mais tempo. Ou você volte o vídeo no começo e vai vendo o vídeo várias vezes para que você possa ter essa compreensão. Eu vou ficando por aqui, espero que o Eterno tenha te dado luz para que você possa entender que a nossa Escritura foi usurpada pela Igreja Católica. Eles tomaram posse da Escritura para eles, tá? E não deixavam com que os povos tivessem acesso. E com toda essa enganação de que eles estabeleceram o cânon do Novo Testamento, o que cai em uma grande mentira, pois nos primeiros séculos já era lido, já era circulado e já era falado pelos pais da igreja. Shalom, shalom a todos, que o Eterno vos abençoe.